O sol ardia forte sobre o chão de terra batida de Porto Alegre, tingindo de vermelho alaranjado as ruelas tortuosas do bairro Vila Nova, onde a poeira parecia dançar ao ritmo dos pés descalços que chutavam uma bola velha, remendada com fita adesiva. No meio daquela confusão de meninos gritando, camisetas rasgadas e risadas que ecoavam entre as casas de madeira e tijolo exposto, havia um garoto que parecia flutuar. Ronaldo de Assis Moreira, ou apenas Ronaldo como os amigos o chamavam, não tinha mais que 10 anos, mas já carregava nos ombros magros um talento que fazia o tempo parar. Com a bola nos pés, ele não corria. Ele dançava. O corpo magrelo se movia como se obedecesse a uma música que só ele ouvia. Os pés tocavam a bola com uma leveza que transformava cada drible numa pintura, cada chute num verso. A bola, puída e quase sem ar, obedecia a ele como se fosse parte do seu corpo, e os olhos dos outros meninos brilhavam, entre a inveja e a admiração, enquanto ele girava, fintava e fazia a pelota voar por cima de uma poça, caindo exatamente onde ele queria. Era ali, naquele campinho improvisado, entre latas de cerveja amassada servindo de traves e linhas desenhadas com um graveto na terra, que nascia Ronaldinho Gaúcho, o menino que transformaria o futebol em alegria pura. A vida em Vila Nova não era fácil. A casa dos Assis Moreira era uma construção simples, com paredes de cimento mal rebocado e um telhado de zinco que cantava sob a chuva. João, o pai, trabalhava como soldador num estaleiro, voltando para casa com as mãos calejadas e o rosto marcado pelo cansaço, mas nunca sem um sorriso para os filhos. Era ele quem trazia as histórias do futebol, quem falava de Pelé, de Garrincha, de como o Brasil tinha o dom de fazer o mundo se curvar com uma bola nos pés. À noite, sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada, João sentava com Ronaldo e o irmão mais velho, Roberto, e contava como o futebol podia ser mais que um jogo, podia ser um jeito de sonhar. Dona Miguelina, a mãe, era o pilar da família. Vendia doces e salgados na feira, acordava antes do sol para preparar coxinhas e brigadeiros e ainda encontrava tempo para cuidar da casa e dos filhos. Apesar da pobreza, havia amor, havia riso e havia, acima de tudo, a bola. Ronaldo cresceu com ela grudada nos pés, como se fosse uma extensão do seu corpo. Na escola, ele era distraído, mais interessado em rabiscar bolas no caderno do que em prestar atenção às aulas. Os professores reclamavam, mas Dona Miguelina apenas sorria. Ele não é de livro, é de bola, dizia, com uma certeza que só uma mãe pode ter. O campinho da vila era o coração do bairro. Ali, meninos de todas as idades se reuniam, desde os mais novos, que mal sabiam chutar, até os adolescentes que já sonhavam com um contrato num time grande. Ronaldo, mesmo sendo um dos menores, era sempre o centro das atenções. Seu jeito de jogar era diferente. Não era só habilidade, era ousadia, era alegria. Ele fazia coisas que ninguém entendia como eram possíveis. Girava o corpo num drible que deixava o marcador no chão, passava a bola por baixo das pernas de um adversário maior, chutava de calcanhar só para provocar risadas. E sempre com aquele sorriso largo, de dentes tortos, que parecia dizer: isso é só o começo. Os mais velhos o chamavam de gaúcho, não por ser do Rio Grande do Sul, mas porque ele jogava com a liberdade de quem não tem nada a perder, como os antigos jogadores do interior que transformavam o futebol numa festa. O apelido pegou, e logo ninguém mais o chamava de Ronaldo. Era o gaúcho, o menino que fazia milagre com a bola. Mas nem tudo era magia. Fora do campinho, o mundo era duro. Vila Nova era um lugar onde os sonhos muitas vezes morriam antes de crescer. O tráfico rondava as esquinas, e muitos amigos de Ronaldo, meninos tão talentosos quanto ele, acabavam seduzidos pelo dinheiro fácil. Ele via os irmãos mais velhos de alguns colegas desaparecerem, presos ou pior. João, o pai, sabia disso e fazia questão de manter os filhos ocupados. A bola é teu futuro, Ronaldinho, ele dizia, entregando-lhe uma chuteira de segunda mão, tão grande que ele precisava amarrar com cadarço extra. Ronaldo não se importava. Calçava as chuteiras, mesmo que machucassem os pés, e corria para o campinho, onde a dor sumia e só restava a liberdade de jogar. Aos 12 anos, o talento de Ronaldinho já não era segredo na vila. As histórias sobre o menino que driblava como adulto começaram a circular além do bairro. Um dia, um olheiro do Grêmio, o maior clube de Porto Alegre, apareceu no campinho. Era um homem de pele queimada, boné desgastado e caderno na mão, anotando nomes enquanto observava um jogo improvisado. Ronaldinho não sabia que estava sendo avaliado, mas jogou como sempre, com o coração,
Fez um gol de bicicleta que levantou poeira e gritos, driblou 3 adversários numa só jogada e terminou o jogo com a camisa ensopada de suor e o sorriso de quem não queria estar em nenhum outro lugar. O olheiro não precisou de muito tempo. No dia seguinte, ele bateu à porta da casa dos Assis Moreira, com uma proposta: um teste no time de base do Grêmio. Dona Miguelina hesitou. Porto Alegre ficava a horas de distância, e o dinheiro mal dava para o básico. Mas João foi firme. É a chance dele, Miguelina. A bola vai tirar nosso menino daqui. O teste no Grêmio foi o primeiro grande desafio de Ronaldinho. Ele chegou ao centro de treinamento com a chuteira velha e uma mochila de lona que carregava um sanduíche de mortadela preparado pela mãe. Os outros meninos, muitos vindos de famílias mais abastadas, tinham chuteiras de marca e uniformes impecáveis. Ronaldinho, com sua camiseta larga e cabelo despenteado, parecia deslocado. Alguns riram, cochichando que o favelado não duraria uma semana. Os treinadores também não escondiam o ceticismo. Muito magro, muito baixo, não aguento tranco, disse um deles, enquanto Ronaldinho aquecia com a bola. Mas quando o treino começou, tudo mudou. Ele pegou a bola no meio-campo, driblou 2 marcadores com um giro de corpo, passou por outro com um toque de calcanhar e chutou de longe, acertando o ângulo. O silêncio tomou conta do campo, seguido por murmúrios de espanto. O treinador principal, um homem de bigode grisalho e poucos sorrisos, apenas anotou algo no caderno e chamou Ronaldinho para conversar. Tu joga com alegria, guri. Isso é raro, mas aqui não é a Vila. Aqui é guerra. A vida no time de base do Grêmio era dura. Ronaldinho tinha que pegar 2 ônibus para chegar aos treinos, acordando às 5 da manhã e voltando para casa tarde, muitas vezes sem jantar. O dinheiro era curto, e Dona Miguelina fazia malabarismos para pagar as passagens. Mas Ronaldinho não reclamava. Ele amava o futebol, amava a sensação de estar num campo de verdade, com grama verde e traves de metal. Nos treinos, ele continuava a surpreender. Seus dribles eram imprevisíveis, seus passes pareciam mágicos e até os chutes mais difíceis saíam com uma naturalidade que deixava os treinadores perplexos. Mas nem todos gostavam dele. Alguns colegas, invejosos, o provocavam, dizendo que ele era só um malabarista, que nunca seria levado a sério num time grande. Até os treinadores às vezes o repreendiam por exagerar nos dribles. Futebol é objetivo, não é circo, gritavam um deles, quando Ronaldinho tentava um elástico em vez de um passe simples. Mas ele não mudava. Se não for para jogar com alegria, prefiro não jogar, respondia, com aquele sorriso que desarmava até os mais duros. Fora do campo, a vida continuava a testar Ronaldinho. João, o pai, sofreu um acidente no estaleiro, uma queda que o deixou meses sem trabalhar. A família ficou ainda mais apertada, e houve dias em que o jantar era só pão com café. Roberto, o irmão mais velho, que também jogava futebol, decidiu abandonar o sonho para ajudar em casa, trabalhando como entregador. Ronaldinho sentia o peso disso. Ele sabia que o sonho da família agora estava nos seus pés. À noite, ele deitava na cama estreita, ouvindo o ronco do irmão e os sons da vila, gritos, risadas, tiros ao longe, e prometia a si mesmo que não ia desistir. Ele jogaria por todos eles, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela vila inteira. Aos 14 anos, Ronaldinho começou a se destacar nos torneios regionais. Num campeonato sub-15, ele marcou 5 gols numa única partida, incluindo um de falta que curvou por cima da barreira e morreu no ângulo. O estádio, mesmo sendo pequeno, explodiu em aplausos e o nome gaúcho começou a aparecer nos jornais locais. Menino da Vila Nova encanta com dribles e gols, dizia uma manchete. Foi a primeira vez que Ronaldinho viu seu nome impresso, e ele guardou o recorte numa caixa de sapato, junto com uma foto do pai segurando uma bola antiga. Mas a fama local também trouxe problemas. Alguns meninos da vila que antes eram amigos, agora o viam com desconfiança, como se ele estivesse traindo o bairro por querer sair dali. Acha que é estrela, é? Provocavam, enquanto ele passava com a mochila rumo ao treino. Ronaldinho apenas sorria e seguia em frente, mas doía. Ele não queria ser diferente, só queria jogar. O grande momento veio numa partida contra o Internacional, o maior rival do Grêmio. Ronaldinho, então com 15 anos, foi escalado como titular no time sub-17, uma surpresa para todos. O estádio Beira-Rio estava lotado e a torcida colorada vaiava cada toque dele na bola. Ele não se intimidou. No primeiro tempo, driblou 2 zagueiros com um giro de 360 graus, o famoso giro de compasso, e deu um passe de calcanhar que deixou o companheiro na cara do gol. No segundo tempo, marcou um gol de falta,
cobrando com uma curva que enganou o goleiro e fez a torcida adversária, por um instante, esquecer a rivalidade e aplaudir. Após o jogo, o treinador do Internacional, um homem conhecido por ser exigente, foi até o vestiário do Grêmio e disse ao técnico: "Esse guri é de outro planeta, cuidem bem dele." Naquela noite, Ronaldinho voltou para casa com o peito cheio de orgulho, mas sem alarde. Contou à mãe como foi o jogo, enquanto ela fritava coxinhas, e prometeu: "Vou levar a senhora para ver o mundo, mainha." Aos 16 anos, Ronaldinho já era uma promessa nacional. O Grêmio o promoveu ao time principal e ele estreou num amistoso contra um clube argentino. Mesmo sendo o mais jovem em campo, não sentiu o peso. Entrou no segundo tempo, driblou um marcador com um elástico, deu um passe de trivela e quase marcou um gol de bicicleta. A torcida tricolor ficou de pé, gritando: "Gaúcho, gaúcho!" Após o jogo, os jornais estampavam: "O novo rei do futebol brasileiro?" Ronaldinho lia as manchetes com um misto de timidez e orgulho, mas não deixava subir a cabeça. Ele sabia que o caminho era longo, que a vila ainda o esperava, que a família ainda contava com ele. Em casa, Dona Miguelina guardava cada recorte de jornal, cada foto, como se fossem troféus. João, já recuperado, voltava a sonhar, dizendo ao filho: "Tu vais ser maior que todos, Ronaldinho, mas nunca esquece de onde veio." O capítulo da vida de Ronaldinho em Vila Nova estava chegando ao fim, mas não o vínculo com suas raízes. Ele carregava a vila no peito, nas memórias das tardes jogando até o sol se pôr, nos conselhos do pai, no abraço quente da mãe. O Grêmio era só o começo. O mundo o esperava, e ele estava pronto para conquistá-lo, não com arrogância, mas com a mesma alegria que fazia os meninos da vila pararem para assistir. Ronaldinho Gaúcho não era só um jogador. Era a prova de que, mesmo nas ruas de terra de Porto Alegre, os sonhos podiam voar tão alto quanto uma bola bem chutada, tão livre quanto um drible impossível, tão eterno quanto um sorriso que nunca se apaga. A luz do Camp Nou parecia mais brilhante naquela noite, como se as estrelas do céu tivessem descido para iluminar o gramado. Ronaldinho Gaúcho, agora com 25 anos, estava no auge. A camisa blaugrana do Barcelona caía perfeita em seus ombros, e a bola, como sempre, parecia uma extensão de seu corpo. Ele corria pelo flanco esquerdo, o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado, o sorriso de menino ainda intacto, mesmo sob a pressão de 90.000 torcedores. Num clássico contra o Real Madrid, ele recebeu a bola no meio-campo, driblou um zagueiro com um toque sutil, girou sobre o outro com seu característico compasso e, com um passe de trivela, deixou um companheiro na cara do gol. O estádio explodiu, mas o melhor ainda estava por vir. Minutos depois, ele pegou a bola na entrada da área, fintou 2 marcadores com uma sequência de dribles que pareciam desafiar a física e chutou com uma curva que morreu no ângulo. O Camp Nou veio abaixo, e até a torcida adversária, num gesto raro, se levantou para aplaudir. Ronaldinho, com os braços abertos e o sorriso que conquistava o mundo, parecia dizer: "O futebol é isso, é alegria." Ele não era apenas um jogador, era um artista, um poeta que escrevia com os pés, um brasileiro que carregava a essência do samba em cada jogada. Mas, fora do campo, a vida de Ronaldinho era tão intensa quanto suas partidas e nem sempre tão brilhante. A fama, o dinheiro e as luzes da noite traziam tentações que, por vezes, ofuscavam até mesmo seu talento. Ronaldinho já não era o menino da Vila Nova, mas nunca deixou de carregar Porto Alegre no peito. Agora, morando numa mansão em Barcelona, com vista para o Mediterrâneo, ele vivia um mundo que a criança do campinho de terra nem sonhava existir. Carros esportivos, festas exclusivas, contratos milionários com marcas globais, tudo isso fazia parte da sua rotina. Mas, para ele, o mais importante ainda era a bola. No Barcelona, sob o comando de Frank Rijkaard, ele transformou o clube numa potência mundial. Seus dribles, passes e gols não eram apenas jogadas. Eram momentos de magia que faziam os torcedores esquecerem os problemas do dia a dia. Ele ganhou a Bola de Ouro. Liderou o Brasil ao título mundial em 2002. E cada jogo seu era um espetáculo. Mas a fama tem um preço, e Ronaldinho, com seu jeito descontraído, nem sempre estava preparado para pagá-lo. As noites de Barcelona eram tão vibrantes quanto seus jogos, e ele, apaixonado pela música, pelo samba e pela vida, mergulhava nelas sem reservas. Jornais começaram a publicar fotos suas em boates, saindo de festas ao amanhecer, sempre com um sorriso, mas agora acompanhado de manchetes que questionavam sua disciplina. "Ronaldinho vive demais", dizia um tabloide espanhol.
Gênio ou irresponsável? Perguntava outro. A pressão da mídia não era o único desafio. No vestiário, alguns companheiros, embora o admirassem, cobravam mais seriedade. Tu é o melhor do mundo, mas precisa se cuidar, disse um colega, após um treino em que Ronaldinho chegou com olheiras. Ele ouvia, assentia, mas não mudava. Para Ronaldinho, o futebol era liberdade, e a vida fora do campo também tinha que ser. Ele não via sentido em se prender a rotinas rígidas, dietas restritivas ou noites quietas. Eu jogo com o coração, não com a cabeça, respondia, com uma risada que desarmava qualquer crítica. Mas o mundo do futebol não perdoa deslizes, e uma tempestade estava se formando. Numa noite após um jogo pela Liga dos Campeões, Ronaldinho foi fotografado numa festa badalada, cercado de amigos, dançando até altas horas. A imagem, publicada em primeira página, gerou uma onda de críticas. O treinador Riscardo chamou para uma conversa, a diretoria do clube emitiu um comunicado vago, e até no Brasil, onde ele era ídolo, vozes começaram a questionar: será que o gaúcho está jogando tudo fora? O ápice da controvérsia veio numa temporada em que o Barcelona enfrentava dificuldades. Ronaldinho, embora ainda brilhante, não rendia como antes. Lesões pequenas, cansaço acumulado e a vida noturna começaram a pesar. Numa partida decisiva, ele perdeu um pênalti e o time foi eliminado. A torcida que o idolatrava, pela primeira vez o vaiou. No Brasil, programas de TV debatiam: Ronaldinho é vítima da fama ou culpado por suas escolhas? Ele, que sempre enfrentou as críticas com um sorriso, sentiu o golpe. Pela primeira vez, o menino da Vila Nova se viu questionado não pelo talento, mas pelo caráter. Foi então que uma decisão mudou tudo. Em vez de se defender em entrevistas ou culpar a imprensa, Ronaldinho escolheu o silêncio. Ele voltou aos treinos com uma determinação diferente, não de quem queria provar algo aos outros, mas de quem precisava se reencontrar. No jogo seguinte, contra o Atlético de Madrid, ele marcou 2 gols. Um deles uma obra-prima. Driblou 3 adversários, tabelou com um companheiro e finalizou com um toque de classe por cima do goleiro. O Camp Nou voltou a gritar seu nome, e ele, apontando para o peito, parecia dizer: eu ainda sou o gaúcho. Mas Ronaldinho sabia que o futebol não era só sobre ele. Ele lembrava das crianças da Vila Nova, dos meninos que, como ele, sonhavam com uma bola nos pés. Inspirado por suas raízes, ele começou a usar sua fama para algo maior. Organizou partidas beneficentes no Brasil, levando craques mundiais para jogar em campos de terra, onde crianças de comunidades carentes podiam vê-los de perto. Ele fundou uma escolinha de futebol em Porto Alegre, pagando do próprio bolso para que meninos sem condições tivessem acesso a treinos, chuteiras e uniformes. A bola me salvou, agora ela vai salvar outros, dizia, enquanto distribuía bolas autografadas. Numa dessas partidas, ele viu um menino de 10 anos, magro como ele era, driblar com uma ousadia que o fez rir. Esse é dos meus, brincou, entregando-lhe sua camisa. Essas ações feitas sem alarde começaram a mudar a narrativa. A imprensa, que antes o criticava, passou a destacar seu lado humano. Ronaldinho, o craque que nunca esqueceu de onde veio, publicou um jornal brasileiro. A redenção de Ronaldinho não foi só nos campos ou nas manchetes, foi na forma como ele enfrentou seus erros. Após a controvérsia das festas, ele sentou com sua mãe, Dona Miguelina, numa visita ao Brasil. Sob o ventilador barulhento da sala de casa, ela, com a sabedoria de quem criou um gênio, disse: filho, a bola te deu tudo, mas ela também cobra. Não deixa ela te abandonar. Essas palavras ecoaram. Ronaldinho reduziu as saídas noturnas, contratou um preparador físico e voltou a brilhar. Na temporada seguinte, liderou o Barcelona ao título da Liga dos Campeões, marcando um gol decisivo na final. O mundo voltou a se curvar ao gaúcho, mas ele sabia que a verdadeira vitória era pessoal. Ele havia aprendido a equilibrar a liberdade que amava com a responsabilidade que o mundo exigia. O impacto de Ronaldinho ia além dos troféus. Ele inspirava uma geração. Crianças no Brasil, na África, na Europa, começaram a jogar com mais ousadia, imitando seus dribles, seu jeito solto, seu sorriso. Treinadores de base relatavam: os meninos querem ser Ronaldinho, não só jogar como ele, mas viver como ele. Essa influência era sua maior conquista. Ele mostrou que o futebol não precisava ser só competição. Podia ser arte, podia ser alegria. Mesmo após deixar o Barcelona e jogar em clubes como Milan e Flamengo, ele nunca perdeu essa essência. Cada gol, cada drible, era um lembrete de que o jogo é, acima de tudo, uma celebração. Quando pendurou as chuteiras, Ronaldinho voltou a Porto Alegre.
A mansão em Barcelona foi trocada por uma casa simples, perto da Vila Nova, onde ele podia ouvir o barulho do campinho. Ele abriu uma academia de futebol para crianças carentes, onde não cobrava mensalidade. Nos fins de semana, era comum vê-lo no campinho, jogando com os meninos, ensinando dribles, rindo como se ainda tivesse 10 anos. Um dia, um repórter perguntou: "Por que você voltou, Ronaldinho? Podia estar vivendo como rei na Europa." Ele, com um sorriso de sempre, respondeu: "Rei é quem faz o povo sorrir. Aqui, eu sou mais que rei, eu sou gaúcho." Naquela tarde, enquanto o sol se punha e as crianças corriam atrás da bola, Ronaldinho assistia, sentado num banco de madeira, com a certeza de que seu legado não estava nos troféus, mas nos sonhos que ele ajudou a acender, nas ruas de terra, nos corações de quem acreditava que a bola ainda podia mudar o mundo.